Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de medidas para a existência da vida. Eu sou a professora Roberta, aqui do Centro de Mídias, e o tema da nossa aula de hoje é atividade 3. Pode colocar para eles aí na tela. Atividade 3, mapa mental sobre o pH. Peraí, a gente vai falar sobre mapa mental de novo. Sim, a gente vai usar a ideia de mapa mental, mas a gente vai construir um mapa mental sobre o pH, que foi o nosso assunto aí da atividade 3. Tudo bem? Preparados para essa aula? Sim, estamos fechando aí a atividade 3, nossa última aula da atividade 3, isso mesmo. Toda vez que a gente começa a nossa aula, o que a gente faz mesmo? Peraí, a gente fala sobre o aprofundamento, qual é o nome dele? Sim, quais são as áreas envolvidas, qual é o nome da unidade curricular, quais são os componentes. Depois a gente fala o percurso da onde a gente está da atividade, quais são os eixos estruturantes e o objetivo da aula. E aí a gente começa a aula. Então, vamos para essa parte? Vamos. Vamos falar então do nosso aprofundamento. Qual é o nome dele? Você lembra? Deixa eu só ver a canetinha. Tá aqui, ó. O nome dele é Ciência em Ação. E ele é de que área mesmo? Ciências da Natureza e suas tecnologias. Peraí, você lembra quais são as ciências da natureza? Lembra? Não? Ah, eu tô falando de biologia, de física, de química. Ah, lembrou? E claro, a matemática está usando aí, está aparecendo aí como ferramenta. Então, é um aprofundamento que fala das ciências da natureza. Sim, usando tecnologia. Qual é o nome da unidade curricular, você lembra? Unidade curricular 2, Projeto Vida ao Extremo. E o meu componente é o Medidas para a Existência da Vida. Eu já falei o nome dele na aula. Mas o Medidas está sozinho? Não, Medidas está acompanhado. Olha os 4 componentes aí, ó. A gente tem o Vida nos Extremos, que tem a ver com biologia. Professora Eveline, aqui do Centro de Mídias, que dá aula para ele. Rumo ao Espaço, Física, professor Gilberto. Medidas para a existência da vida. Medidas tem a ver com matemática, sou eu. E do micro ao macro, a professora Sumaia de Química. Então, você tem aí um componente de biologia, um componente de física, um de química. Lembra que é das ciências da natureza? Sim, e o matemática aqui, ó, para ajudar, formando aí o projeto Vida ao Extremo. Tudo bem até aqui? Sim? Muito bem, agora a gente vai falar das atividades. Só que antes disso, quero dar um oi pro Sidney, né? Esqueci do Sidney, não esqueci não. Oi, Sidney, tudo bem? Tudo bem com você? Daqui a pouco vem o Jerry aí e ele vai ajudar. Então, os dois estão aqui para me ajudar, né? Na Libras, né? Transmitir aí a minha voz para vocês. Então, agora sim, vamos continuar. Tem os 4 professores, eu, o Sidney e o Jerry para ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Como a gente está na atividade 3? A gente está na aula 8, a última da atividade 3. Sim, vamos ver o que a gente fez durante essa atividade? Você lembra de tudo? Aula 1, falei sobre potencial hidrogeniônico, sobre o pH, o famoso pH. Eu explorei o que era o pH, falei no que ele era utilizado, falei bem disso, o valor, que ele era um valor numérico. Lembra de tudo isso? De 0 até 14, que eu classificava, né, uma solução em ácido, básico. Lembra disso? Ou neutro? Ah, eu lembro. Ah, tá bom. E a aula 2? Bom, a aula 2, a gente falou dos pHs, dos potenciais hidrogeniônicos, quando eles eram números inteiros. Lembra? Vem aqui comigo, você lembra disso? Vem comigo, câmera, cadê você, meu amigo? Aê! Lembra do pH inteiro? Ah, é aquele que o valor do pH era o númerozinho ali de cima da concentração hidrogeniônica. Sim, tinha um 10 elevado a menos um númerozinho. Esse númerozinho era o pH? Era no pH inteiro, a gente trabalhou bem isso. Só que às vezes o pH não era inteiro, era quebrado. E aí ele estava lá no expoente, mas era um número quebrado. A gente teve que rever matemática, né? O que a gente fez na aula 3? Aula 3 a gente falou dos logaritmos. Porque a gente não fala de logaritmo, a gente lembra do quê? A gente lembra de uma base e lembra de um expoente desconhecido. Falou em logaritmo, eu estou querendo um expoente. Ah, e o pH estava no expoente, tinha a ver com isso? Sim. E aí eu falei também na aula 4... das propriedades dos logaritmos, como calcular diversos tipos de logaritmos. Por quê? Porque quando eu cheguei na aula 5 e na aula 6, que eu fui falar do pH não inteiro, do potencial hidrogeniônico não inteiro, era aquele que tinha um número com vírgula. Eu tive que usar o logaritmo e as propriedades. Porque mesmo quando a gente está falando de pH, a gente está calculando o quê? Menos o logaritmo da concentração hidrogeniônica. Ou seja, a gente quer saber o expoente de uma potência de base 10. E às vezes essa base 10 está lá acompanhada de um número decimal. Lembra disso? Então a gente usou aí o logaritmo. Muito bem. Tá bom, professor, o que faltou? Ah, aula 7.
Na aula 7, na última aula, a gente falou sobre o mapa mental. Eu fiz ela hoje. Então, você vai ver essas duas seguidinhas. Sim, e o que era o mapa mental? A gente vai falar de novo hoje que era o mapa mental. Mas o mapa mental é um diagrama, uma forma de representar aí uma síntese do que você está querendo transmitir para alguém. Então, eu expliquei o que era o mapa mental, dei um exemplo aí do mapa mental, né, sobre o nosso aprofundamento. Vou mostrar ele de novo. Para quê? Porque eu queria como objetivo hoje, para fechar nossa atividade 8, falar sobre o pH. Então, eu vou construir um mapa mental sobre o pH na aula de hoje. O objetivo principal para fechar o ciclo sobre o pH lá da atividade 3. Tudo bem? Tá bom. Professora, antes de começar aí mesmo a aula, tá faltando mais uma coisa. Você lembra? Eixo estruturante. Sim, a gente tem que falar sobre os eixos estruturantes e o objetivo da aula. Olha lá, eixo estruturante são os 4. Sim. Investigação científica, que é aquele da lupa, para a gente pesquisar coisas novas. Então, a gente pesquisou sobre o pH. Processos criativos é colocar, né, um pouco a mão na massa, ter novas ideias. Então, entender que o logaritmo tinha a ver com o pH. Sim. Empreendedorismo, o aviãozinho. Praticar, colocar a mão na massa mesmo, fazer cálculo do pH. E o último, mediação e intervenção sociocultural, que é transmitir isso para alguém através do nosso mapa mental, que era aquele balãozinho com os 3 pontinhos de fala. Fala, uma fala. Então, aqui a gente entendeu o que era o pH, estudou sobre o assunto, criou coisas, entendeu a relação entre o logaritmo e o pH, investiu, foi lá, trabalhou, fez um monte de cálculo e agora a gente está fazendo um mapa mental para divulgar isso para alguém. Tudo isso tem a ver com os eixos estruturantes. Muito bem. E a aula de hoje, então, o objetivo, como eu já disse, né? Construir um mapa mental sobre o tema potencial hidrogeniônico, que é o nosso famoso pH. Tudo bem? Lembrando sempre que nossas aulas têm como base, né? Como um caminho aí, para a gente ter umas ideias de como construir essas aulas, o mapa MAPPA, Material de Apoio ao Planejamento e Práticas, por isso que tem 2 P's, do aprofundamento, isso mesmo. E o nosso é o do Ciência em Ação, tem a capa dele aí, tá bom? Muito bem. Então, agora a gente vai começar a aula para valer, falando sobre mapa mental. E agora, você lembra o que é mapa mental? Então, ó, na última aula, vimos o que era o mapa mental. Apresentamos a construção de um mapa mental sobre a unidade curricular 2, que é a que a gente está, que é o do Ciência em Ação, né? Que é o projeto Vida ao Extremo, mas o nosso aprofundamento Ciência em Ação, para falar um pouquinho sobre os seus componentes. Então, nesse slide a gente tem aí a carinha, né, do Ciência em Ação, aquela capinha do mapa, e aqui do lado a gente tem um esboço de um mapa mental que alguém criou, onde tinha lá a ideia central em vermelho, as ramificações primárias aqui em amarelo, e delas saindo as ramificações secundárias, com várias cores diferentes, tem várias setinhas de conectores, e a gente vai falar de tudo isso novamente, para você, aluno, entender bem o que é um mapa mental, e construir junto comigo um mapa mental sobre pH, tá bom? Esse é o objetivo. Vamos lá? Então, vamos lá. O mapa mental, retomando, o que é um mapa mental? É um tipo de diagrama, como eu já disse, construído para organizar e registrar uma informação de forma visual e simplificada. Então, peraí, é para eu organizar minhas ideias, é para eu registrar, para estar lá registrado as minhas ideias de uma forma bem visual e simplificada. Não pode estar muita coisa escrita lá, não. Tem que estar bem simplificada. Então, seria um desenho para ilustrar tudo aquilo que eu aprendi sobre um determinado assunto, tá bom? Um diagrama, um desenho, um fluxograma. Não chega a ser um fluxograma, mas chega a ser parecido com, tá bom? Um diagrama, tá bom? Legal. E a gente tem, então, base uma ideia central, que no caso aí depois vai ser o pH, mas na última aula a gente falou sobre o nosso componente aí, né? Sobre os nossos componentes, sobre o nosso aprofundamento, desculpa, me corrigindo aqui, sobre o nosso aprofundamento e sobre a nossa unidade curricular. Então, eu tenho um desenho aqui que eu fiz na última aula, mostrei para vocês, onde a gente tem aqui um balãozinho, uma nuvenzinha vermelha, que é a nossa ideia central, tanto que eu coloquei uma lâmpada, né? Porque lâmpada normalmente remete à ideia, então eu coloquei uma lâmpada dentro desse balãozinho vermelho, é a nossa ideia central. Nessa ideia central tem umas setinhas, que são os nossos conectores, e esses conectores ligam aí as nossas ideias, tudo bem? As setinhas em azuis ligam a ideia central às nossas ramificações primárias, que são essas em azul, que são retângulos com bordas arredondadas, que são as nossas ideias que vêm ligadas à ideia central, tudo bem? E daí partiram alguns conectores verdes, por exemplo, que ligaram as nossas ramificações secundárias, que são as nossas ideias que estão complementando a ideia aí primária, tudo bem?
Então, quando a gente está falando em mapa mental, ele tem que entender que ele é composto por um tema. O que é tema mesmo? O formato que a gente escolhe para essas caixinhas de texto ou as imagens que a gente escolhe para ilustrar o nosso diagrama. Então, falando em mapa mental, ele vai mostrar a sua personalidade. Como que você mostra a sua personalidade? Através do tema. Peraí, professora, o tema é a mesma coisa que o assunto? Não. O assunto que a gente está trabalhando, o nosso aprofundamento, a unidade curricular 2, esse é o assunto. O que é o tema? As imagens, os desenhos, os retângulos, as caixas de texto que eu vou utilizar para apresentar o meu diagrama, apresentar o meu mapa mental. Neste exemplo, são esses retângulos azuis, são esses desenhos que parecem uma ondinha verde, a nuvenzinha vermelha, isso é o meu tema, tá bom? Então, você escolhe o tema. Em seguida, você escolhe os conectores, que são as setas que você quer usar. Quer usar uma seta mais larga, uma seta mais grossa? Não, quero usar só linhas. Você escolhe. Agora apareceu o Jerry aí. Oi, Jerry, tudo bem? Deixa eu dar um oi pra ele. Peraí, deixa eu aparecer aqui pra eu dar um oi. Tudo bem, Jerry? Bem-vindo. Vamos lá, vamos mandar ver. Então, aqui a gente tem, então, os nossos conectores, são as setinhas ou as linhas. Tá bom. Além dos conectores, a gente tem que pensar quem vai ser a ideia que a gente vai pôr lá no centro. Então, quem é a minha nuvenzinha vermelha? Depois as ramificações primárias, que eu coloquei aí nessas caixinhas azuis, digamos assim. E depois as ramificações secundárias, se existirem, porque não são obrigatórias, que eu coloquei nas caixinhas que são formato de uma onda verdinha. Tudo bem? Então, todo mapa mental tem que ter um tema, conector, ideia central, ramificação primária. E a secundária são os itens, exemplos, que se você quiser, você coloca ou não. E tem que expressar a criatividade da pessoa, a personalidade da pessoa que está criando o mapa. Então, se eu crio de um tema e o meu amigo cria o mesmo tema, só que o mapa dele não pode ser igual, porque o meu tem que expressar a minha personalidade e o dele a personalidade dele. Então, se o Jerry for fazer um mapa, né, Jerry? Ele vai criar de um jeito diferente do meu, tá bom? Se o Sidney fizer, então, vai criar diferente também, tá bom? Combinado? Cada um monta o seu. Muito bem, então a gente fez um sobre o Ciência em Ação, você lembra? Vou mostrar de novo, ó. Minha ideia central, eu coloquei aqui o nome da minha unidade curricular, Projeto Vida ao Extremo. E eu coloquei um planeta Terra, porque eu pensei, vida no extremo, pensei lá nos extremos, tá vendo que tem até aqui, ó, partezinha lá do gelinho, lá do planeta Terra, então eu pensei, se eu colocar um planeta Terra, eu vou ilustrar uma vida ao extremo. Então, pensei, essa é a minha ilustração, mas esse é o nome da minha unidade curricular 2, Projeto Vida ao Extremo, tudo bem? Ideia central. Daí, vão sair os conectores. Então, eu escolhi conectores para começar, para a ramificação primária, conectores largos, e eu escolhi 4 cores diferentes, tá? Não sei se você viu minha última aula, 4 cores diferentes. São as cores dos meus componentes. Então, se você pegar aquele material mapa que o professor usa, cada componente tem uma cor. Tem um vinho, tem um cinza, um azul e um laranja. Então, vocês vão ver que são 4 cores. Essas 4 cores são 4 setas, cada uma vai sair para o seu nome do componente. Então, essa seta vermelha vai sair para o primeiro componente, que é o vermelho lá no material, que é o Vida nos Extremos, da professora Eveline. E eu coloquei aqui, ó, um desenho de um solo, que tem um vulcão ali, tem água, porque eu sei que ela trabalhou esse tema, tá bom? Então, essa é a minha ramificação primária, a primeira de todas, Vida nos Extremos. Primeiro componente. O segundo componente, em cinza, ó, a setinha larga em cinza, chama-se Rumo ao Espaço, do professor Gilberto. E eu coloquei um astronauta, para lembrar do espaço. Ah, tá. Então, toda vez que eu vejo esse astronauta, eu estou relacionando lá o espaço, estou relacionando ao professor Gilberto rumo ao espaço. Então, a cor e o desenho estão relacionando. Ah, quando a pessoa olha, ela vai pensar nisso. Tá bom. Próximo componente, o meu, medidas. Fiz em azul, ó. Setinha larga em azul. Medidas para a existência da vida, já que medidas tem a ver com medir, eu coloquei uma fita métrica, porque eu medi, eu falei sobre a medida de alguns objetos, alguns animais, e eu até medi minha plantinha, medi uma estátua de coruja, não sei se você lembra da minha aula, mas fiz isso. E o último componente, que é de quem? Da Sumaia, né? É a laranja, que é o do micro ao macro. Eu coloquei um microscópio, porque pensei em medir coisas bem pequenininhas, então coloquei um microscópio. Tudo bem até aqui, sim ou não? Então tinha a ideia central, que é o Projeto Vida ao Extremo, o nome da minha unidade, e tinha minhas ramificações primárias, que são os meus componentes, os 4 componentes. E eu escolhi fazer colorido, coloquei um desenho para cada um, e parei aí. Não, quis pôr ramificação secundária. O que eu pensei? Bom, eu vou colocar o quê? Uma imagem de que os professores trabalharam nas aulas. Então, eu pedi para os professores, falei para os meus amigos, ó, escolhe aí 2 imagens de aulas que vocês já deram, para eu colocar lá no meu mapa mental, para os alunos lembrarem de vocês na hora. E aí eu coloquei, ó, no primeiro, Vida ao Extremo, da Eveline. Tá vendo que a setinha era vermelha? Pus agora uma setinha fininha vermelha, tá bom? Coloquei lá o Monte Everest
E coloquei também um vulcão, uma crosta vulcânica, porque ela falou sobre o vulcão, sobre picos altos, né? Explorou toda essa parte dos extremos. Tudo bem? Muito bem. Para o espaço, rumo ao espaço do gibo cinza, eu coloquei seta cinza fininha e coloquei lá os planetas, então o sistema solar, né? O Sol e os planetas, todos os planetinhas aí, tá, até o planeta Terra. E além disso, eu pus lá uma estação espacial, né? Então, eu coloquei lá para lembrar, tem a ver com o espaço. Eu sei que ele trabalhou essas duas imagens, ou imagens parecidas com essas lá na aula dele. Bom, minha aula, eu sei o que eu trabalhei, né? Medidas, eu medi ser vivo. Então, eu coloquei o ácaro da poeira, porque eu falei do tamanho dele, falei da medida dele, explorei bastante isso em notação científica. E, além disso, nesse último, eu falei sobre o pH, então eu tive que colocar, né, esse medidor de pH que tem as cores do pH. Tudo bem? Tá, então, quando você vê o nome do meu componente e você vê essas imagens, você tem que pensar no que ela trabalhou. Ah, tá. Então, para quem nunca viu isso, viu lá a vida nos extremos, viu lá o solo, falou, bom, esse professor falou de montanha e de vulcão. Viu o rumo ao espaço? Esse professor falou do espaço, né? Ó, tem os planetas, tem esse negócio lá do céu. Ah, tá. Ó, a professora de medidas de existência da vida, ela pôs uma fita métrica, ela mediu alguma coisa. Tem um bichinho aqui, eu não sei o que é, mas ela mediu. No caso é o ácaro da poeira, mas ela mediu. Tô vendo um negocinho do pH, já ouvi falar de pH, piscina. Quando fala em piscina, mede pH, eu já ouvi falar. Legal, tá faltando da Sumaia. Do micro-macro, é laranjinha, coloquei uma seta laranja, coloquei aqui a osmose, que ela fez uma experiência de osmose, ela fez uma geleia. E aí, na hora que eu vi essa imagem, eu lembrei da aula dela, porque tinha essa imagem lá na aula dela. E o outro que eu coloquei foi aqui, ó, um lago congelado, porque ela falou sobre as temperaturas extremas, bem baixas. Então, eu coloquei esse lago congelado. Lago, né, congelado. Sabe, professora, mas ela trabalhou outras coisas, outros professores também. Só que aqui eu pedi para algumas imagens só para ilustrar o que é um mapa mental. Tudo bem? Então, esse é o meu mapa mental. Foi criado com todo amor e carinho sobre ciência em ação e sobre a unidade curricular número 2. E ele foi usado na última aula para mostrar para vocês a importância da gente pensar sobre o assunto, de criar o tema, de pensar nos conectores, pensar na ideia central, nas ramificações primárias e nas secundárias, se existirem, para construir um mapa. Tudo bem? Professora, você já fez isso. O objetivo era construir sobre o quê? Sobre pH. Então, a proposta para hoje. Eu propus isso para vocês fazerem e agora eu vou fazer, tá bom? Construir um mapa mental sobre o tema potencial hidrogeniônico, que é o famoso pH. E ele tem como base aí os conhecimentos adquiridos aonde? Na atividade número 3. Então, tem um desenho aqui de duas pessoas trabalhando, montando um mapa mental num vidro, né? Porque às vezes as pessoas fazem isso nos escritórios, tem um vidro aí, eles fazem um mapa mental do que eles vão fazer e vão anotando aí as coisas no vidro, com um canetão, olha que legal, né? E do lado tem aquele desenho meu do mapa mental, para dizer que eu vou usar o papel mesmo, mas poderia. E eu tenho uma pergunta para vocês. Você já construiu o seu mapa mental sobre pH? Seu professor já explorou isso? Ainda não? Tudo bem, se você não construiu, olha o meu, toma como base o meu, para você ver como você pode fazer o seu, tá bom? Não pode ser igual, porque o meu é o meu, o seu é o seu, cada um mostra a sua personalidade, tá bom? Se você já construiu, seus amigos também, você compara um com o seu, do seu amigo, para ver se vocês abordaram as mesmas coisas, o que tem de diferente, o que tem de semelhante, tá bom? Esse é legal de fazer. Então, vamos retomar. O que eu preciso para montar um pH? Mapa mental sobre pH? Aí eu já li pH, ficou no cérebro. Primeiro, eu preciso saber, né, sobre o assunto. Então, eu preciso pensar no que sabemos sobre o assunto. Então, eu vou refletir com vocês aí um pouquinho o que a gente sabe sobre o pH. Depois, eu tenho que escolher o tema. Qual vai ser o tema? Que desenhos que eu vou usar? Que imagens? Depois, que setinhas, os meus conectores eu vou usar? Qual vai ser a minha ideia central? O que eu vou colocar lá no meio? Eu vou colocar o pH, pode ter certeza, tá? Quem são as minhas ramificações primárias? Eu vou colocar algumas coisas sobre o pH. E a secundária, se eu decidir colocar, que eu vou colocar sim, eu vou colocar se existirem, eu decido. Tudo bem? Então, decido lá o que eu sei do assunto, pensa no tema, pensa no conector, ideia central, ramificação primária, ramificação secundária e acabou. Vamos fazer? Vamos lá. Então, o que eu sei sobre pH? Vou pegar todas as informações das últimas aulas, tá bom? Primeira coisa, que o pH é determinado pela concentração de íons de hidrogênio, que a gente chama de H+, de uma solução. Então, eu olho para essa solução e eu vejo a concentração de íons de hidrogênio. Tudo bem? Além disso, a gente encontra o valor do pH através de uma fórmula. pH é igual a menos o logaritmo do valor da concentração hidrogeniônica. Então, esse colchete com H3O+, chama-se concentração hidrogeniônica. E é um número. Olhando para esse número, eu calculo o logaritmo e troco o sinal
e esse é o valor do meu pH. Tudo bem? Primeira informação que eu tenho. Segunda informação, o valor do pH ele é um número racional. Um número que pode ser inteiro ou com vírgula, sim, de 0 até 14. Ele pode ser 0, 0, alguma coisinha, 0,1, 0,2, né, 0,9, 1, 2, 3 e vai indo até chegar no 14. Tudo bem? Um número de 0 até 14. E esse número ele é usado como uma unidade de medida que serve para medir o quê? O grau de acidez ou de alcalinidade de uma solução. Eu vejo se é ácida, neutra ou básica através desse número. Ah, tá, tem uma escala, uma reguinha de cores. Isso mesmo. E por último, a gente classifica isso. Sim, quando a gente tem um valor entre 0 e 7, não incluindo 7, a gente chama essa solução de solução ácida. Agora, se o pH for um número exatamente igual a 7, a gente chama a solução de neutra. E se o pH for um número de 7 para cima até 14, não inclui o 7, tá bom? Ela é chamada de básica. Então, essas são as 3 informações principais. Que o pH vem da concentração hidrogeniônica, que tem uma fórmula, que ele é um número com vírgula de 0 até 14, tudo bem? Que ele serve para medir o grau de acidez ou alcalinidade de uma substância. E, por último, tem a classificação, que é ácido, básico e neutro. Tudo bem? Quero transmitir essas ideias através de um mapa mental. Como que eu vou colocar isso no mapa mental? Quem vai ser o tema? Quem vai ser os conectores? Quem vão ser? É isso que a gente vai pensar, tá bom? Vou mostrar o meu. O que eu escolhi como tema? Olha quanta imagem legal, tá bom? Então, primeiro eu pensei em caixas de textos verde claras e rosas claras para eu escrever alguma coisa aqui dentro, tá bom? Caixinha meio arredondadinha. Eu pensei na imagem de uma gota de uma solução, escrito pH. Isso aqui vai ser minha ideia central. A gotinha da solução e o pH dentro. Para eu saber que eu estou falando do pH. Tá bom. Coloquei medidores de pH, então tem aqui a escala do pH numa reguinha, com as cores, escrito ácido, neutro e básico. E também tem aquele que tira o filetinho do papel e molha lá na solução e compara, tá bom? Esses 2 medidores. Além disso, eu coloquei uma xícara de café, uma xícara com café, um copo com água, tá bom? E um tubo de ensaio com sangue. Por quê? Porque não sei se você lembra, mas um deles é ácido, um é neutro e um é básico, para eu poder mostrar cada um deles na classificação. Então, eu fui lá e pensei em tudo que eu vi durante a aula e pensei como eu vou ilustrar o que é o pH para uma pessoa que nunca viu. Então, pensei na gotinha lá no meio, assim, ó, escrito pH. Ah, ela tá falando do pH. Aí vai sair coisas, informações escritas. Tem que aparecer a fórmula do pH, mas vai aparecer esse medidor do pH, vai aparecer a xícara de café, vai aparecer a água, vai aparecer o sangue no tubinho de ensaio. Tudo isso falando que eu medi o pH, eu meço o pH dessas coisas. Tudo bem até aqui? Esse é o meu tema. Professora, eu não quero usar isso, eu só quero escrever palavras, eu quero usar cores. Sinta-se à vontade. Eu escolhi bem ilustrativo, que eu gosto de imagens, então eu escolhi. Tudo bem? Muito bem. Escolhi o tema. Depois de escolher o tema que eu tenho que fazer, eu já sei o assunto, já sei o tema. Ah, conector, setinha. Então vamos para a seta. Quem são os meus conectores? Eu escolhi setas largas, azuis e verdes. Foi aleatório, tá bom? Ramificação primária eu vou pôr azul e a secundária eu vou colocar verde. Pode ver que eu pus uma dupla aqui, porque eu vou relacionar duas ramificações, tá bom? Então, a azul vai ser para a ramificação primária, da ideia central para a ramificação primária, e a verde da primária para a secundária. Tudo bem? Escolha minha, cada um escolhe, lembra, sua personalidade. Muito bem. Agora a gente continua. Ideia central, pH, né? Então, eu vou pôr uma gotinha com a solução escrito pH, porque a pessoa tem que bater o olho e falar, ó, ela está falando pH. Então, eu pus a gotinha lá de pH, é a minha ideia central. Esse foi fácil, eu acredito que o seu também vai estar pH, se você já fez, está escrito pH lá, que a pessoa tem que saber o que é pH, tá bom? Você pode escrever potencial hidrogeniônico, se quiser também, tá bom? Agora a gente vai para a ramificação primária. Lembrando que eu vou ligar com a setinha azul. Minha ramificação primária vai ser o quê? As informações principais do pH. Então, setinha azul saindo de lá, concentração hidrogeniônica. O pH é calculado através da concentração hidrogeniônica, ou já lá soletrando, da minha substância, da minha solução. Tá bom. Outra coisa, o pH ele é uma unidade de medida. Por isso que tem esse medidor aí. Coloquei um desenho de medidor lá, porque ele é uma unidade de medida. Ele serve para medir alguma coisa. Tá bom? E por último, minha ideia principal, minha segunda, né? Terceira ramificação primária, eu coloquei a classificação de soluções. Através dessa escala, eu consigo classificar em ácido, neutro ou básico. Tudo bem? Então, como ideia principal é o pH. Como ramificação primária, concentração hidrogeniônica, que é da onde eu calculo. Unidade de medida, o pH é uma unidade de medida e ele serve para classificar a solução. Tudo bem? Tá bom, professor, isso foi só ramificação primária.
de todas as ideias que você falou lá no começo, ainda faltam algumas coisas. Então, eu vou pôr as ramificações secundárias. Vou pôr uma para cada um aí. Será que uma só? Não, uma ali, tem um lugar que eu vou pôr 3. Vamos entender, olha lá. Então, saindo da concentração hidrogeniônica, tá bom? Eu vou colocar como informação secundária do pH. Primeiro, a fórmula, para a pessoa saber, ó, que o pH é calculado como menos o logaritmo da concentração hidrogeniônica. Tudo bem? Então, essa é a minha ramificação secundária que tem a ver com a concentração hidrogeniônica. Tá, e na unidade de medida? Bom, quando eu falei em unidade de medida, eu falei que era um número. Então, eu coloquei um número racional, que na matemática é o Q, né? O Q de queijo é o racional. Então, ele é um número racional. Só que esse número racional, ele é usado, ó, a setinha de ligação aqui, ó, para classificar. Então, eu liguei ele com a classificação, porque eu descubro o número e uso ele para classificar. Então, eu fiz essa ligação. Ah, tá. E aí, eu classifico em ácido até o 6, ó. Neutro, exatamente 7, e de 7 para cima eu classifico como básico. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, vou colocar um de cada. Então, na direção do ácido, que é de 0 até 6, eu tenho o quê? A xícara de café. O café é ácido, é uma solução ácida. Então, eu coloquei lá ácida e coloquei a xícara de café. A pessoa vai olhar e falar, está classificando como ácida. Legal. Aí, neutro, exatamente na direção do 7, eu coloquei a água pura, que é neutra. E para finalizar, na básica, que é acima de 7, eu coloquei o sangue. Então, aquela meu tubo de ensaio com sangue. E aí, eu montei o meu mapa mental sobre o pH. Então, respira. Quando você vai montar o mapa mental, você tem que saber o assunto. Tá, já sei, já domino. Você tem que saber o que você vai colocar ali no meio. Qual é a sua ideia central? O que eu vou colocar como secundário, como ramificação primária e ramificação secundária? Como que eu vou ligar? Quais são meus conectores? Que tema que eu vou usar? Que desenhos? Ou o que eu vou usar como escrito? Você tem que usar a sua criatividade. E alguém tem que bater o olho nisso e entender que eu estou falando de pH. Que o pH tem a ver com matemática, que ele vem de uma fórmula que tem a ver com concentração hidrogeniônica. Que o meu pH é uma unidade de medida que vem um número, que resulta num número que serve para classificar as soluções. E que tem essa paletinha de cores que separa em ácida, em neutra e básica, né? Ou alcalina, que a gente fala. E ainda eu dei um exemplo de cada, ó. Café é ácido, a água é neutro e o tubo de ensaio lá com sangue. O sangue é considerado uma solução básica. Tudo bem? Você fala, professora, o meu não vai ficar igual ao seu. Não vai, não tem que ficar igual ao meu. Cada um usa o seu, cada um faz o seu, mas a ideia principal tem que ser passada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, porque aí a gente tem o Agora é com você. O que é para você fazer? Se você não fez, né, faça uma síntese de tudo que você aprofundou hoje, mas se você não fez o mapa mental, faça, e em seguida junte-se com seus colegas e observem as semelhanças entre os mapas mentais e as diferenças entre cada um dos mapas que vocês construíram. Será que o seu mapa vai ser igualzinho ao mapa do seu amigo? Ou não? A ideia principal tem que estar lá, o assunto trabalhado é o mesmo, porém cada um tem uma visão sobre aquilo e cada um tem uma criatividade para desenvolver o seu mapa mental. Então tem que botar na cabeça. Mapa mental ele pode ser usado em qualquer área, nossa, desde a educação como fora da educação. E o mapa mental é um diagrama que ilustra a personalidade da pessoa sobre um tema que ela quer divulgar de alguma forma. Então, você pode construir esses mapas mentais e fazer um mural na escola, para todo mundo olhar e entender o pH de várias visões diferentes, tá bom? Eu usei minha criatividade, vou até voltar nele, ó, que eu gostei, ficou muito bonito. Eu usei minha criatividade, peguei a gotinha do pH, peguei os medidores, peguei coisas que tinham lá na minha aula. Você vai falar, professora, mas está bem simples. Está bem simples, tem palavras escritas. Podia ter escrito menos, podia ter escrito mais. Podia. Use a sua criatividade, faça o seu mapa mental, porque isso é importante, você praticar. E quando você constrói um mapa mental, você aprende mais sobre o assunto. Então, eu posso fazer um mapa mental sobre tudo que eu estou aprendendo? Pode. Se quiser, sinta-se à vontade. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, a gente finalizou a atividade 3, próxima aula a gente vai para a atividade 4, tá bom? Então, ó, não esqueçam de avaliar, vai aparecer, vou até mudar de câmera, ó. Não esqueçam de avaliar a minha aula, vai aparecer para vocês aí o QR Code, o link. Entrem lá, digam se vocês gostaram ou não da aula, tá bom? Eu gostei, daqui a pouco já apareceu o QR Code até aqui embaixo, né, ó. Fala se você gostou ou não, que eu agradeço, tá bom? E a gente se vê na próxima, a gente vai falar sobre regressão linear. Quero ver vocês. Tchau, pessoal, valeu! Tchau, tchau!